Curso Bíblico sobre Autoridade Espiritual. Aula número 23. Deus exige dos líderes. Este é o tema sobre o qual queremos falar hoje. Deus exige dos líderes. Estamos continuando o capítulo 16 do livro Autoridade Espiritual, do Watchman Nee, que estamos seguindo como livro-texto. E estamos falando sobre o capítulo 17 de Números, quando após uma revolta, veja bem, após uma revolta de praticamente todo o povo contra a liderança de Moisés e de Arão, nós vimos que Deus tomou uma providência salutar de mandar que os líderes do povo tomassem cada um uma vara representando uma tribo e assim 12 varas representando as 12 tribos de Israel chegassem à presença de Deus para Deus mostrar aquele que ele havia escolhido. Deus havia escolhido uma tribo, a tribo de Levi. E pela tribo de Levi, Arão estava representando a liderança. A vara de Arão estava lá, era exatamente uma como as outras. Moisés se encarregou de colocar os nomes das tribos sobre cada vara. E cada vara, levando o nome de uma tribo, representava aquela tribo perante Deus. O que aconteceu é que no dia seguinte, a vara de Arão floresceu, não somente produziu folhas, como flores e frutos. Foi um milagre aquela vara ter produzido. E era exatamente isto que Deus queria mostrar, que Arão estava servindo a Deus com base num milagre, não com base nos seus dons, dotes, capacidade pessoal, mas com base na autoridade espiritual que Deus lhe dava. O resultado é que a vara de Arão floresceu, concedeu autoridade sobrenatural para Arão exercer o seu ministério. Mas nós vimos a seguir em Números 20, estamos fazendo uma breve recordação para chegar lá. Em Números 20, nós vemos que após aquele episódio, quando o povo não tinha água, contendeu novamente com Moisés e Arão, e então eles perderam a paciência e se iraram, chamaram o povo de rebelde e desobedeceram a Deus, fizeram diferente. Nós já comentamos que humanamente aquela atitude podia ser justificável, sim, humanamente, baseando-se no grande peso de responsabilidade que estava sobre Moisés, mas espiritualmente não há justificativa para erro no ministério. O erro no ministério é muito sério. Deus exige muito daqueles a quem ele concede autoridade. Está escrito em Lucas 12:48 que a quem muito foi dado, muito se lhe será exigido, muito lhe pedirão. Deus é severo para com os que o representam. Ele espera muito dos que têm mais experiência. Se você é antigo na igreja, saiba que você não agrada a Deus se você não apresentar muita fé e muito fruto espiritual. Você tem que apresentar paciência. Não se admite um líder que não tenha paciência. Não se admite alguém na igreja que seja irascível, nervoso, precipitado no falar. Essa pessoa não tem condições de ocupar a posição de liderança na igreja. O líder tem que ser temperado, tem que ser equilibrado. O líder não pode ser uma pessoa precipitada no falar. Não pode ser uma pessoa que se ira facilmente, que guarda mágoas, rancor, que deixa que aspectos humanos penetrem no âmbito do ministério, da autoridade que recebeu da parte de Deus. O líder tem que ser uma pessoa provada, experimentada. Deus exige muito daqueles a quem ele dá autoridade. A experiência com Deus é necessária para aqueles que querem ocupar cargos de liderança. Está escrito também que pelo tempo decorrido você já deveria ser mestre. 5 anos, 10 anos de convertido, você já deveria apresentar um crescimento espiritual muito grande. E será que você já é essa pessoa exemplar na igreja, essa pessoa madura espiritualmente falando, ou não é? Se você não é, isso já é um ponto negativo que está dirimindo a sua imagem perante Deus e roubando, tirando de você a capacidade de exercer autoridade
delegada de Deus. Você, pelo tempo decorrido, já deveria apresentar mais frutos. Mas se não apresenta, então pelo menos humilhe-se e não queira dizer ser alguma coisa na igreja. Há pessoas que nem apresentam fruto nenhum, não apresentam resultados na sua vida espiritual e, além disso, querem se impor na igreja pelo fato de se considerarem quase que donos da igreja, como que sócios da igreja. Isso é um absurdo, espiritualmente falando. Deus exige muito, com severidade, daqueles a quem ele delega autoridade. Deus é muito severo. Arão morreu primeiro e depois Moisés. Ambos morreram sem entrar na terra de Canaã, o seu grande sonho. Moisés ainda teve um privilégio, que foi o de ver a terra de Canaã. Arão nem isso teve. Isso porque eles erraram, pecaram contra Deus, e Deus não admite erro no ministério. A autoridade delegada não pode errar no ministério. Se errar, Deus cobrará com rigor, com severidade. O homem sim pode errar, a autoridade não. Uma vez que a autoridade vem de Deus, o homem deve servir na força da autoridade espiritual, na força da ressurreição, e não na sua própria força. Erro no ministério é uma coisa muito séria, enquanto um erro pessoal pode ser perdoado. Isso porque o erro do ministério leva o nome de Deus, o erro pessoal não necessariamente. Esta é a causa pela qual Moisés tomou uma mulher estrangeira, Davi adulterou e etc. E outros homens de Deus fizeram coisas erradas no âmbito da sua vida pessoal por fraqueza, como o apóstolo Paulo confessa em Romanos capítulo 7, ser muito pecador, fraco demais, desventurado homem que sou, vendido ao pecado. Mas apesar de tudo aquilo, ele era um homem ungido de Deus. Ele detinha grande autoridade espiritual. Por quê? A autoridade estava relacionada ao seu ministério, não à sua vida pessoal. Na sua vida pessoal ele era um fraco, um pecador, mas no ministério ele era ousado, forte, ele era autoridade da parte de Deus. Isto é que nós devemos considerar. Você pode ser fraco na sua vida pessoal, mas se Deus lhe deu autoridade, você não pode falhar na autoridade espiritual, no ministério que o Senhor lhe deu. Em Efésios 4:11, se diz que o Senhor concedeu à igreja certos ministros, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. O ministério não é conquistado por merecimento, é dom de Deus. A autoridade que alguém exerce está relacionada com o seu ministério. Se essa pessoa for além do seu ministério, é pura extravagância humana. Em resumo, alguém só pode exercer autoridade quando tem o que dar, quando recebeu do Senhor. No âmbito do seu ministério, tão somente ultrapassar essa autoridade significa abuso de autoridade, e Deus não tolera abuso de autoridade. Fraqueza pessoal é uma coisa, abuso de autoridade é um problema muito sério na igreja. Todos podem ter autoridade, todos podem exercer um ministério. Na sua respectiva função, terão autoridade, mas não ultrapassem. Não ultrapassem a autoridade delegada por Deus, porque Deus não os terá certamente por inocentes. Isso é um assunto sério. Abusar da autoridade é um problema muito sério. E o abuso da autoridade é usar alguém a autoridade que tem, além da delegação que recebeu, ou em proveito próprio. Isso é que caracteriza o abuso da autoridade. Moisés e Arão nos dão exemplo disso. Eles morreram sem entrar na terra de Canaã, aceitando essa punição pacificamente para que Deus fosse justificado. Eles reconheceram que Deus tinha razão, não lutaram, não intercederam pelos seus próprios interesses para que eles entrassem na terra de Canaã. Eles intercediam bastante pelos interesses do povo, pelos outros, mas não por si. Aqui está uma das características daqueles que são realmente de Deus. Eles não têm interesses próprios, não lutam pelos seus interesses próprios, não os defendem, mas entregam a Deus. Eles defendem os interesses alheios. Este é o papel do intercessor, o sacerdote. Sacerdote quer dizer isso, a pessoa que leva ao povo os interesses de Deus e que leva a Deus os interesses do povo. O sacerdote faz
a mediação entre Deus e o povo que não conhece a Deus. O verdadeiro sacerdote, o líder que detém autoridade espiritual delegada por Deus, ele está preparado para interceder pelos outros, mas não quer interceder pelos seus interesses próprios. Isto nós vemos claramente na vida de Moisés, na vida de Arão. E nós dizemos que a igreja será a verdadeira expressão da unidade, isto numa determinada localidade. A igreja é o povo de Deus em uma determinada localidade. E a igreja alcançará este padrão de unidade pelo qual tanto orou o Senhor Jesus. Em João, no capítulo 17, Jesus orou pela unidade da igreja. Mas unidade só se consegue, só será conseguida quando houver autoridades funcionando corretamente, exercendo sem temor a autoridade que vem de Deus, mas também não ultrapassando essa autoridade. Aí sim, com todos submissos à autoridade, nós veremos finalmente a grande e almejada unidade do corpo de Jesus Cristo. A unidade só será conseguida após a manifestação correta de autoridade. Quando todos estiverem submissos à autoridade, então virá a unidade. Sem autoridade, não há unidade. E notemos bem os abusos de autoridade. A autoridade delegada não pode ultrapassar os limites delegados por Deus. Deus estabelece como autoridade delegadora limites para o ministério de cada um. Não adianta você ir além. Se você quer crescer espiritualmente, crescer em autoridade, espere que Deus coloque você nessas posições de autoridade, mas não assuma você mesmo a busca por essa posição de autoridade. Isto, além de não agradar a Deus, consistirá em um aspecto negativo em testemunho de você. Deus não aceita, Deus não admite que alguém abuse da autoridade. O erro no aspecto pessoal pode ser perdoado, tolerado com mais facilidade, mas o erro no ministério é um assunto muito sério. Nós devemos nos prostrar, irmãos, diante de Deus, reconhecendo a nossa falha. Quantas e quantas vezes temos procedido como aquele fariseu que levantava os olhos ao céu, batia no peito e se gabava da autoridade que possuía baseada em seus méritos? Quantos de nós temos nos colocado na posição de juízes de nossos irmãos? Quantos temos usurpado a autoridade de Deus? Sim, temos abusado da autoridade que Ele nos delegou, ido além dela, julgando nossos irmãos, criticando, condenando nossos irmãos. Tem sido uma coisa horrível. Quantos de nós tem sido assim? Mas Deus não quer que sejamos mais assim. Seja você uma autoridade nos limites do seu ministério. Tão somente até onde você tem competência e delegação para ir. Não ultrapasse, porque isto não será agradável aos olhos de Deus.